Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo está classificado para o quadrangular semifinal da Série C. Foi um jogo difícil, foi um jogo que o Remo namorou a todo momento com perigo, mas conseguiu a sua classificação. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto lá no Rio Grande do Sul entre São José e Clube do Remo. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui analisamos o futebol paraense. Gostando do conteúdo? Peço se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse São José 0, Clube do Remo 0. Como eu disse, a gente vai fazer uma análise da partida. Porque o que mais importa, é lógico, a classificação. O Remo classificou, tem todo o direito de comemorar, a torcida comemorar, deve comemorar. Muita gente já colocava o Remo como impossível conseguir uma classificação. Conseguiu essa classificação entre os 8 primeiros, mereceu conseguir essa classificação. Aí pode perguntar, mas mesmo jogando esse futebol? Sim, porque por pouco foi melhor que o Náutico e melhor que o Figueirense. Então, como são 8 vagas, o Remo foi o 8º melhor time da Série C, então mereceu sim essa classificação. Mas eu não posso chegar aqui no vídeo e apenas falar o Remo classificou, isso que importa, não importa nada mais e tchau. Porque senão o vídeo acaba com 30 segundos. E a propósito do vídeo é a gente analisar a partida. E é lógico que analisando a partida a gente vai ver mais pontos negativos que positivos. Primeiramente, como eu disse, o que vale é a classificação, agora é um outro campeonato, é lógico que o Remo tem que mostrar um outro futebol, porque entra num grupo complicado, um grupo da quadrangular semifinal bastante difícil, com Botafogo da Paraíba, com Volta Redonda, com São Bernardo, então é um grupo difícil para o Clube do Remo, mas não impossível de conseguir o acesso. O próprio Vitória da Bahia, quando estava na Série A, hoje está na Série A, quando esteve na Série C pela última vez, também classificou na rabeira da classificação para o quadrangular semifinal e conseguiu o seu acesso. Então, o Remo está classificado, precisa melhorar bastante, mas nesse vídeo de hoje vamos focar na partida. A gente tem a semana toda para a gente tratar do grupo, analisar o adversário, como é que o Remo pode ser mandado em campo, analisar o Clube do Remo, que vai ter desfalques também para essa estreia no quadrangular semifinal. Enfim, a partida não foi boa para o Clube do Remo. O Clube do Remo manteve a mesma formação tática de jogadores da última partida, que deu muito certo, da vitória do Clube do Remo no Mangueirão, mas na de hoje, não deu, de ontem, melhor dizendo, não deu muito certo, com Sávio e Raimar. O Raimar mais avançado, o Sávio mais recuado, fazendo uma dobradinha ali pelo lado esquerdo azulino, mas na partida de ontem acabou as coisas não fluindo. E foi um Remo que ele foi inferior ao seu adversário. Assusta porque o São José é uma equipe extremamente limitada. Pode ter tido uma mala branca para o São José dificultar a partida contra o Clube do Remo? Pode, só que mala branca você não vai colocar técnica num jogador, você não vai colocar qualidade de jogo no time. Então essa questão é que preocupa no Clube do Remo. O Clube do Remo, num jogo decisivo como era contra a equipe do São José, acabou não jogando bem. Acabou sendo pior que o seu adversário. E só não saiu derrotado por 2 boas defesas na segunda etapa do Marcelo Rangel e para aquele gol inacreditável que o atacante do São José perdeu com o Rangel. Nesse lance o Rangel espalmou errado, espalmou para dentro da área, a bola sobra da pequena área para o atacante do São José, o goleiro no chão, ele manda a bola na trave. Isso mais uma comprovação, porque o São José não é à toa que foi lanterna desse Campeonato Brasileiro da Série C. Então foi uma partida que o Remo sentiu bastante dificuldade. O gramado, aquela grama sintética, estava muito ruim. Geralmente, gramado sintético está acostumado a ser bons, né? É lógico, é um outro futebol, é um pouco diferente, a bola corre mais, quica mais, mas o gramado estava bastante ruim. Mas isso também não pode ser justificativa pelo futebol que o Clube do Remo apresentou. Porque o Clube do Remo entrou numa decisão, sabia que tinha que vencer. O Clube do Remo ele conseguiu a classificação com empate, ok, mas antes do jogo não era garantido que se empatasse iria conseguir a classificação. O Clube do Remo teve sorte pelos seus adversários, pelo menos pelo Figueirense, que saiu derrotado para o Volta Redonda de 1-0. O Volta Redonda teve um jogador expulso logo aos 31 minutos do primeiro tempo, então era uma situação que causou também certo
certo pavor na torcida do Clube do Remo, né? O Figueirense podendo fazer um gol, mas acabou dando certo, e por isso dando certo, o Clube do Remo conseguiu a classificação. Mas o Clube do Remo entra numa partida, e uma partida decisiva, sem fome de conseguir a classificação. Isso me chamou bastante a atenção da parte negativa. Foi superado pelo adversário, não conseguiu encaixar o ataque, não conseguiu encaixar a marcação. Por falar em marcação, o entre linhas do Clube do Remo, o espaço que deixa o primeiro bloco defensivo do Clube do Remo, que é a primeira linha defensiva dos laterais e dos zagueiros, com a linha do meio campo de marcação, principalmente com o Bruno Silva e com o Jadson fazendo esse papel também de uma espécie de segundo volante, não funcionaram na partida contra o São José. São José foi superior, o São José conseguiu criar mais oportunidades. Então foi um Remo que começou a namorar com o perigo. A partir, eu creio, aí eu tô tirando da minha cabeça, a partir que soube que o Volta Redonda fez 1 a 0, o Remo talvez tenha dado uma tranquilizada, mas mesmo assim namorando com o perigo, porque futebol é traiçoeiro, o Figueirense poderia fazer 1, 2 gols e ter conseguido a classificação, porque se o Figueirense vence, o Remo empata, quem classifica é a equipe catarinense, quem classificaria é a equipe catarinense. Então o Remo a todo momento namorou realmente com esse perigo e pareceu, no meu entendimento, pareceu que na cabeça do jogador do Remo o empate já servia. Quanto o empate não servia se a gente analisasse desde o começo do jogo. Então foi o Remo que foi inferior, que não conseguiu encaixar a marcação, um ataque também bem apagado, uma partida bem apagada do Pedro Vitor, uma partida apagada, pouco participativa do Ítalo. Depois do segundo tempo fez algumas mudanças, saiu os 2 jogadores para a entrada do Rodrigo e do Ribamar, que não entraram bem na partida, principalmente o Ribamar no lance do final do jogo, né, que se atrapalha ali com o Raimar, pega a bola, acaba até tirando a bola do Raimar e finaliza mal pro gol. Então as substituições também não surtiram assim tanto efeito, e foi um Remo que foi muito previsível e para mim um Remo sem apetite para conseguir essa classificação. Ponto final, acabada a primeira fase da Série C, o Remo está classificado e agora vai ter que ser um outro jogo. Agora vai ter que ser um outro campeonato, porque jogar dessa maneira ou jogar como outras partidas que o Remo jogou na Série C, não vai conseguir o acesso. E eu creio sim que o Clube do Remo possa conseguir esse acesso, porque agora é um outro campeonato. Para isso é importante você fazer os pontos dentro de casa. O Remo já vai estrear dentro do seu território, então é importante o Clube do Remo já começar a vencer os seus jogos dentro de casa, começar a fazer 3 pontos, e é um outro campeonato. O Rodrigo Santana tem uma semana de preparação para treinar a equipe, para mudar talvez a formação tática. Eu não sei se ele vai levar adiante essa questão do Raimar jogando como meio campista, deixando o Sávio um pouquinho mais recuado. Lembrando que essa dobradinha naquele jogo em Belém que o Remo venceu e venceu o Londrina bem, jogou bem contra o Londrina, essa dobradinha funcionou, não Sávio e Raimar, funcionou sendo Raimar e Jadson, com o Jadson caindo mais pela esquerda. Então essa dobradinha funcionou. Não sei qual equipe que ele vai mandar a campo, por exemplo, o Líder está suspenso, não jogará o jogo, mas a gente vai falar ao longo da semana da estreia do Clube do Remo, que agora, Mangueirão lotado, próximo final de semana com certeza, e a torcida do Remo vai ser uma grande festa, porque é isso, vai ter que empurrar a equipe até o final. Eu falei aqui que eu não vou falar de planejamento, a gente já bateu muito questão de planejamento, então agora não interessa também o planejamento do Clube do Remo, se foi bem feito, se foi mal feito, enfim. Pensa agora apenas no quadrangular semifinal, porque o acesso está a 6 jogos. O Remo está a 6 jogos de conseguir esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro em um outro patamar, uma outra visibilidade, outros recursos que entram dos cofres do Clube do Remo. Só de cota de Série B é 10 vezes o valor da cota de Série C, fora jogar com os adversários melhores, fora ter mais visibilidade, fora patrocínios melhores, fora ter mais jogos em Belém, ou seja, mais renda, é um outro nível. Série C, para um clube como o Clube do Remo, é o limbo do futebol brasileiro. É legal para clubes como o Globo, como o próprio São José, que foi rebaixado, né? Para esses clubes, a Aparecidense, que também foi rebaixado, é legal disputar uma Série C, mas clube como o Clube do Remo não tem como, é inadmissível disputar a Série C. E agora está no quadrangular semifinal e vamos ver. E essa semana a gente vai trazer muita coisa aqui no canal sobre a análise desse Clube do Remo, porque a partida de ontem não foi boa, não jogou bem, poderia ter atacado mais, poderia ter agredido mais, é melhor que o adversário, mas não demonstrou em campo, demonstrou na verdade uma inferioridade na partida de ontem, mas deu tudo certo, conseguiu a classificação, mas agora não há brecha pro perigo, o Remo não pode namorar mais com perigo e tem que conseguir as vitórias e sair sempre com seus 3 pontos. É isso, amigos, obrigado por assistirem o vídeo até o final, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, até o próximo.